Eu sei que o cenário não tá o dos melhores, eu sei que muita coisa poderia estar diferente, né? Poderia ter aqui um mar atrás de mim, com uma paisagem linda. E eu tava esperando o momento perfeito pra fazer esse vídeo, o momento perfeito pra falar disso. Mas enquanto eu estava na cama que está atrás de vocês, porque eu estou aqui sentada no chão, né? Tô no meu quarto. O Senhor, ele me confrontou. Tudo bom. Ele falou assim: "Você tá esperando o quê? Você tá esperando o cenário perfeito? Você está esperando o momento perfeito? Você está esperando o quê pra falar de mim? Eu tenho urgência." Dito isso, eu levantei daí. Fui me arrumar e tô aqui sentadinha agora no chão, com a minha Bíblia aqui, o meu caderninho de anotações. E eu gostaria muito, muito de falar com vocês sobre perdão e a importância de você liberar perdão. Quando eu comecei a estudar sobre isso, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o perdão, eu lembrei de muita coisa. Eu lembrei de muitos momentos em que eu precisei liberar perdão. E por mais que tenha sido muito difícil, o Senhor me mostrou uma coisa que fez tudo fazer muito sentido. O Senhor me constrangeu com o amor dele. O Senhor, ele me relembrou de que ele me perdoa todos os dias e que ele, que é santo, ele não precisa de mim. Ele escolheu me perdoar. Ele escolheu me amar. Ainda que eu pedisse perdão pela mesma coisa, que eu caísse na mesma coisa, ainda que eu, na minha natureza pecaminosa, fosse inclinada para o pecado, ainda que eu fosse totalmente depravada, ainda que totalmente dependente dele, ainda que às vezes nem tinha força de abrir a boca para pedir perdão, ele me perdoava e ele me perdoa. E a misericórdia dele, olha isso que poderoso. A misericórdia dele se renova todas as manhãs para mim. Então, por que que eu, na minha miséria, sabe, totalmente agraciada por Deus, totalmente dependente da graça do Senhor, né, que é o favor imerecido, por que que eu não vou perdoar o meu irmão? Por que que eu, que sou vista com olhos de misericórdia e de bondade pelo meu Senhor, por que que eu não vou olhar com olhos de misericórdia e bondade para o meu irmão? Sabe? O perdão, ele é uma escolha. Ele não é uma opção. Ainda mais para nós cristãos, porque é totalmente contraditório você dizer que você é cristão e você não perdoar o seu irmão. Ou dizer que você perdoa e na roda ali, na panelinha, você começar a falar mal da pessoa, ou você olhar torto para a pessoa, ou você desejar coisas ruins aqui para a pessoa. Isso não é perdão. O perdão, ele tem que ser 100%. Você tem que olhar para a pessoa com olhos de amor e misericórdia, como o Senhor olha para você. Quando eu entendi isso, muita coisa fez sentido e eu comecei a exercitar isso. Eu comecei a lembrar disso e eu comecei a olhar para as pessoas com olhos de amor. Literalmente, assim, não tentando justificar algumas atitudes, porque algumas atitudes são injustificáveis, mas assim, olhando para o passado da pessoa, às vezes olhando o quanto ela sofreu. Sabe, teve uma situação em específico que eu passei na minha infância que me causou alguns traumas e que eu levei e trouxe para a vida adulta, mas o Senhor já me curou, aleluia. Mas só um exemplo, quando o Senhor me confrontou com isso, depois de muito tempo, eu comecei a olhar para essa pessoa com amor e eu comecei a ver o quanto ela sofreu na adolescência, o quanto ela teve que abrir mão, o porquê dela ser assim, sabe? Eu comecei a entender isso e aí eu comecei a olhar para ela com olhos de misericórdia e com olhos de amor. Eu não sei explicar como, mas assim, parece que o Senhor transformou no meu coração a ideia daquela pessoa. E por mais que ela insistisse em me magoar, por mais que ela ainda tivesse as mesmas atitudes, eu ainda assim olhava para essa pessoa com olhos de amor e perdoava ela. E por mais que eu não falasse assim, diretamente, no meu coração eu falava: Senhor, eu perdoo essa pessoa.
Porque o perdão, ele nada mais é do que você libertar a pessoa de uma dívida que ela tem para com você. Às vezes, a pessoa ela é tão orgulhosa que ela não vai admitir. Por mais que você chegue com ela e fale assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, ela não vai admitir que ela tá errada. Às vezes, a reação dela vai ser, ué, eu vou te perdoar do quê? Tipo, sabe? Mas o perdão, ele, na verdade, ele independe da reação da pessoa. Você tem que liberar perdão. Você tem que perdoar. Isso é inegociável. Como a pessoa vai receber, o que ela vai fazer com aquilo, é um problema que não é seu. E nisso, a gente entra em um outro ponto. O perdão, ele não precisa ter uma reconciliação forçada. Em nenhum momento na Bíblia, o Senhor, quando ele fala de perdão, ele fala para você continuar como se nada tivesse acontecido e passar literalmente assim, né, a borracha naquela situação. Não é isso que o Senhor fala. O Senhor, ele fala para perdoar 70 vezes 7, sabe? Mas ele não diz pra gente continuar, sabe? Ai, meu Deus, apaguei. Agora que eu perdoei, apaguei da minha mente o que a pessoa fez e ela errou comigo 20 vezes, ela continua fazendo a mesma coisa comigo, mas tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Não. Até porque em Provérbios tem um versículo que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem muita gente que pega esse versículo só pro quesito relacionamento amoroso, casamento e tudo mais, que faz muito sentido. Mas isso também serve para outras áreas, inclusive para essa relação de irmãos, para essa relação de amigos. O fato de você se resguardar de ter uma relação com uma pessoa que constantemente fere seus sentimentos, que constantemente quebra sua confiança, que não é digno da sua confiança, também é guardar o coração. Então, assim, a nossa missão, né, a nossa obrigação, na verdade, como cristãos, é essa, é você perdoar. Mas isso não significa que você precise estar ali, sabe, no mesmo ciclo e tudo mais. Não. Sua missão é perdoar quantas vezes for preciso, 70 vezes 7, mas exerça o seu direito de se retirar daquele ciclo, de se retirar daquela amizade em paz, com amor. Às vezes as pessoas que te ferem, as pessoas que você tá liberando perdão não vão entender, mas isso é um problema que não é seu, em nome de Jesus. Libere perdão no seu coração, literalmente 100%, porque, gente, vai por mim. O fato de você liberar perdão é libertador, ele transforma. Eu sinto que nessa situação, quando eu liberei perdão, muita coisa destravou na minha vida espiritualmente falando. Sabe, quando parece que era isso? Então, quando o Senhor, ele me confrontou com o amor dele, e ele me fez ver que eu não sou mais importante do que o meu irmão só porque o meu irmão me machucou. Ele também tem as feridas dele, ele também merece ser perdoado, ele também é amado por Deus. Então, que grau de significância eu acho que eu tenho, sabe? Eu não sou mais importante do que o meu irmão. Muito, muito pior, eu sou o pior dos pecadores, né? A palavra de Deus também diz que se você não perdoar o seu irmão, o Senhor, ele não vai perdoar você, né? E em Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, como o Senhor é conosco, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu sei que é fácil falar sobre perdão. É mais fácil falar sobre o perdão do que liberar. Mas eu que levei uma mágoa por muitos anos, gente, eu era criança e eu lembro que eu orava assim com o coração fervendo de raiva. Raiva não, mas assim uma tristeza sufocante. E eu orava e eu falava: Deus, me ajude a amar essa pessoa. Me ajude a perdoar essa pessoa, me ajude a olhar para essa pessoa como o Senhor olha para mim.
E foram anos orando assim, e nesse meio tempo a pessoa sempre me tratando da mesma forma, a pessoa sempre me machucando, a pessoa e eu uma criança, né? Então, assim, o Senhor, ele foi trabalhando isso no meu coração. Isso é tão maluco que, gente, ele trabalhou de uma forma tão poderosa na minha vida que quando eu falo que eu não guardo rancor, eu não guardo rancor. Teve uma situação específica no meu trabalho que era um cliente que vai sempre, assim, sabe? E ele brigou, assim, comigo, me assustou muito, e eu sou uma pessoa muito sensível, né? Então, assim, ele me assustou muito, gritando e tudo mais. E eu comecei a chorar muito, eu fiquei muito triste, porque foi uma coisa muito, assim, nada a ver, sabe? Que não precisava. E eu lembro que ele assustou, porque eu comecei a chorar, e eu fiquei, meu Deus, eu tô chorando, pelo amor de Deus, para de chorar. E ele foi embora, e eu lembro que quando ele foi embora, eu falei assim: Deus, hoje o dia dele tá ruim. Aconteceu alguma coisa no trabalho dele que ele tá descontando em mim. Mas, Senhor, no meu coração eu perdoo ele. Eu libero perdão sobre a vida dele. Eu não vou levar isso comigo. Gente, diante de Deus, eu esqueci da força desse cara. Eu não lembro quem que é. E é uma pessoa que vai sempre, porque faz parte de uma empresa, né, que trabalha com a gente. E com certeza absoluta, ele no mínimo, desde que ele fez isso comigo, passou ali umas 60 vezes. E eu, por não conhecer, não lembrar do rosto, tipo assim, não tratei diferente, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que isso foi impactante pra ele. E eu não tô tentando me colocar no lugar de melhor do que todo mundo, mas eu tô falando que o Senhor, ele trabalhou mesmo isso do perdão no meu coração, nesse nível de eu não guardar rancor, de eu sempre e sempre olhar para as pessoas, tentar, né, olhar para as pessoas como o Senhor me olha, com olhos de misericórdia, porque eu não sou melhor do que ninguém, sabe? E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração esses dias. Eu espero muito que isso tenha sido edificante para você e que você tenha sido impactado assim como eu fui. E a nossa missão como cristãos, a gente tem esse essa obrigação, né, de perdoar. Porque tem até outra passagem na Bíblia que fala alguma também, gente, eu lembro assim, eu não lembro de passagem e do versículo exatamente como ele é. Mas tem uma passagem que ele fala assim, que quando a gente for oferecer alguma coisa ao Senhor no altar e tiver alguma pendência com o irmão, é pra gente deixar a nossa oferta, resolver a pendência com o irmão e então oferecer a oferta ao Senhor, porque ele não vai aceitar. Se tiver alguma pendência, se você não tiver liberado perdão, ele não vai te perdoar. E se você for parar pra pensar, não faz sentido você não perdoar o seu irmão, você pregar o evangelho, você bater no peito e falar que você é cristão, você não perdoar o seu irmão e você ser rancoroso e você falar mal do seu irmão e você tentar atingir o seu irmão de alguma forma, com resquícios de ódio, né, de falta de perdão, não faz sentido, não acompanha o que é o evangelho, entendeu? Então, a gente tem que se autoavaliar, sabe? Sempre. E se colocar numa posição de humilde. Um coração humilde, sabe? De tipo assim, eu não mereço mais o perdão de Deus do que essa pessoa, sabe? Eu não sou mais do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. O Senhor, na mesma proporção que Ele ama essa pessoa que tá me ferindo, essa pessoa que tá constantemente me machucando. Mas, gente, creia que o Senhor, ele transforma. E às vezes só o fato de você liberar perdão, de você tratar essa pessoa com educação, tratar essa pessoa com amor, já vai confrontar e constranger essa pessoa. Sabe? Porque ela vai pensar, ué, por que ela tá agindo assim? Sendo que eu, né, trato ela dessa forma. Então, assim, até nisso o Senhor trabalha, sabe? Às vezes o Senhor quer trabalhar algo no coração da pessoa, ao mesmo tempo que ele tá trabalhando algo no seu coração ao você liberar o perdão. Entende? Enfim, o nosso Deus é maravilhoso. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei quando que vai ser o próximo. Espero que em breve. E é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima.